Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa, todos possam se sentir bem acolhidos. Vamos ler a nossa mensagem. Reserva um breve espaço de tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo, a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praia deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faze mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detém-te ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te à beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Que lindo! Neste momento, nesse dia, com muita gratidão a Deus, nosso Pai, especialmente hoje, agradecer a permissão e o envio do seu Filho amado Jesus neste planeta, onde Ele é o governador, e por nós termos a oportunidade de estar sempre a buscar seus ensinamentos, que nada mais são do que o Evangelho. Quanto mais aprendemos, mais nos serenamos, mais compreendemos as circunstâncias de várias coisas, e que possamos cada vez mais buscar a verdade, que é Jesus. Que assim seja. Bom dia, tudo bem com todos? Vamos trazer hoje reflexões em torno do livro Pão Nosso, na sua mensagem número 7, que Emmanuel vai nos falar a respeito dessa semente e vai fazer algumas considerações. Para isso, ele vai se utilizar de uma fala de Paulo, que está em 1 Coríntios 15:37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Então ele vai trazer alguma coisa sobre esse assunto. Então ele vai falar que a semente é, no caso, um símbolo que permite que a gente faça conceitos filosóficos em todos os tempos. Se pegarmos uma semente, o que se espera daquela semente é um caminho que está contido naquela semente, no seu acervo biológico. Ela vai desenvolver, ela vai quebrar primeiro, vai se desenvolvendo, né? Tanto vertical como horizontal. Não, vertical mesmo, para cima e para baixo. Porque se ela não tiver raízes, qualquer ventania, ela vai ser derrubada. Então, esse crescimento é bidirecional. E à medida que ela vai crescendo, as raízes vão ficando mais fortes, o caule vai engrossar, ela vai começar a dar as folhas, as flores e, por último, os frutos. Aqui a gente percebe que é uma árvore. Como é que chama essa árvore aqui? Macieira. Pelos frutos se conhece a árvore, não é? Então, a semente aqui é que vai trazer para nós essa capacidade de expansão de algo bem pequeno, que no futuro vai se transformar ao longo do tempo em algo belo, proveitoso e necessário à natureza. Então ele vai falar aqui do universo latente,
A semente traz esse universo latente, que quando encontra as condições favoráveis, ela vai desenvolvendo nas suas diversas características. Então, a gente lembra aqui daquela parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, aí uma parte caiu na estrada, e vieram as aves, pegaram aquelas sementes, aí outra parte caiu no espinheiro, outra nas pedras, tal, até que a última parte caiu num terreno favorável, e ela se desenvolve e vai dar frutos de 30, 60 para cada semente lançada. Então, nós somos os solos, cada um de nós é um solo, só que também ao mesmo tempo nós somos a semente. E por isso, vamos ver aqui que o Emmanuel vai falar que a semente é uma sacerdotisa, é uma mensageira do Criador, que vai fazer o quê? Vai transmitir uma mensagem sublime a nós, seres humanos. Ela é a geratriz da vida, a semente. E, com isso, se permite pensar num ponto de partida que vai exigir as requisições justas do trabalho, a questão do solo, do lavrador, da correção do solo, da poda, etc., dos cuidados naturais para que aquela semente possa se desenvolver ao longo do tempo. Quando se fala em desenvolvimento das sementes, temos sementes, vocês estão dando para ouvir aí? Então, né? Tem sementes que crescem rápidos, ou rápidas no caso. O que acontece? Porque as condições são favoráveis. Rapidamente ela se desenvolve. Quem já fez aquela experiência que eu acho que todo mundo fez no colégio? Você planta o quê? Tá vendo? Tem gente que fala planta feijão e faz uma feijoada. Não, planta o feijão e geralmente num algodão, né, que colocam algodão com água, dentro de breve tempo já está aparecendo um brotinho ali. E depois vai desenvolvendo. Esse é o critério que está embutido no grão de semente. Se fosse num grão de arroz, se fosse num grão ou uma semente de maçã, isso se daria em outras condições. Por quê? Porque tem sementes que se demoram no aconchego da terra. Não é com o feijão que você jogou uma aguinha, ele já está. Não, tem sementes que vão esperar o momento certo para se quebrar e lançar fora aquilo que traz no seu interior no processo da germinação, né? Um outro exemplo seria um ovo. O ovo, quando ele está no processo de maturação, o pintinho vai quebrar ali para poder sair. A semente também vai fazer esse processo, ela vai quebrar a casca. Se ela não quebra a casca, o seu envoltório, ela não dá condição de seguimento àquilo que lhe é ofertado em termos de propostas, né? E tem algumas árvores ou algumas sementes que levam anos para que cheguem à fase adulta. Uma sequoia, por exemplo, ela leva muito tempo. Também é uma árvore que dura bastante, mas tem sequoias que têm mais de 2.500, 3.000 anos. Tem uma oliveira ainda em Jerusalém, que é do tempo de Jesus. Então, demora, mas quando frutifica, ela vai até hoje. Tem também os baobás, vocês conhecem os baobás? Elas são árvores troncudas que têm muita água no seu interior, né? Muito bem. Então, quando a gente vai falar a comparação da semente, o Emmanuel fala que a semente simboliza também o sacrifício, porque para que ela se desenvolva, ela tem que morrer.
casca da sementinha. A quebra, você tem que quebrar para que o conteúdo que ela traz dentro de si possa florescer, né? Então, somente morrendo, ele fala aqui, é que ela vai poder dar descendentes para transmitir o seu código genético. A semente também traz uma reflexão a respeito do autodomínio. O que é isso? Ela vai crescer de forma natural dentro de cada característica da sua percepção. Semente de uma vai crescer rápido, a outra leve, a outra demora muito tempo. Então ele quer dizer aqui que a gente faz uma análise trazendo para o lado pessoal ou humano, que cada um reage sem pressa dentro da sua qualidade. Você, por exemplo, não pode exigir de uma criança de 4 anos que ela saiba a equação do segundo grau. Ela não vai saber isso. Para que ela chegue ao ponto de entender uma equação do segundo grau, na época correspondente do seu processo pedagógico, ela tem que passar por algumas situações. Ela vai ter que brincar, ela vai ter que chorar, vai ter que rir, vai ficar egoísta, vai aprender a socializar, vai aprender a perder, vai aprender a não ser tão egoísta. Isso são processos que vão desenvolvendo na faixa infantil, para que quando chega uma determinada época para, por exemplo, pessoas que gostam de matemática, a equação do segundo grau, eu acho que todo mundo aqui já fez algum exercício disso aí, né? É fácil, tranquilo. O que ocorre? Porque a pessoa tem base. Agora, outra pessoa não gosta de matemática, mas vai gostar de outra área e vai se desenvolver nesse sentido. Muito bem. Agora vamos transportar tudo isso que a gente falou para cada um de nós. Como é que nós começamos? Vocês sabem? Nós fomos criados simples e ignorantes. Simples, no sentido de que nós não temos adjetivação e nós não temos conhecimento. Nós não somos nem bons nem maus. Não tem adjetivo para nós. E também somos ignorantes, não temos conhecimento de quase nada. Essa foi a nossa criação. Mas trazemos dentro de nós, conforme Allan Kardec nos fala, o germe da perfeição. Nós estamos subordinados à lei do progresso. A nossa destinação, quer queiramos ou não, é a angelitude. Mesmo que a gente não queira ser anjo, né? Nós vamos ser. Essa é uma lei. E a partir do momento que nós fomos criados, nós adquirimos uma cidadania de imortalidade. Nós, enquanto espíritos, não vamos morrer nunca. Então é nesse processo da criação, até chegar à angelitude, é que vai se fazer a comparação da semente, né? Então, a gente, em cada estação da nossa existência, nós vamos dar determinados... Já aconteceu isso com vocês? E a gente, sem querer, tosse para ajudar o outro, né? Que está com esse problema. Então, cada um de nós vai expressar ao longo da sua vida as características que trazemos das nossas peculiaridades, do nosso processo de aperfeiçoamento, não é? Então, a gente não tem noção da responsabilidade que é não morrer nunca. Tem gente que fala, se eu pudesse eu viveria 200, 300 anos, mas quer viver com um corpinho.
Mas nós, espíritos, princípios inteligentes, nós não teremos fim. Temos início, tivemos, mas não vamos desencarnar em termos de espírito. O espírito não morre. Isso funde a cabeça da gente. Eu nunca vou deixar de existir. Ninguém. E à medida que a gente vai vivenciando através das reencarnações, que são tipos de processos evolutivos, nós vamos ampliando o nosso conceito de universo, a nossa dimensão cósmica vai aumentando, a nossa espiral de evolução vai se abrindo e a gente vai penetrando em outras consciências, em outros conhecimentos que a gente não tem nem noção, porque o nosso corpinho aqui só capta da natureza em volta através de 5 sentidos. Eu só capto os sons entre 60 e 60 mil ciclos, eu ouço. Abaixo disso é o infrassom, eu não ouço. E acima disso é o ultrassom, eu também não ouço. As cores que eu enxergo são as 7 cores do arco-íris e suas combinações. Será que tem outras cores? Claro que tem, mas a nossa capacidade perceptiva é só nisso. A nossa acuidade visual modifica. As papilas gustativas vão perceber o doce, o amargo, o azedo. Mas são janelas que eu, Vitor Espírito, consigo enxergar a minha realidade. Será que outros locais têm outras situações? Claro que tem. Porque o nosso desenvolvimento é infinito. Nós não temos desencarnação, nós seremos espíritos puros. Muito bem. Feito essa digressão, vamos lembrar do que o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, como que começou a nossa jornada, né? Quer dizer que todo mundo começou assim, mas no caso do planeta Terra, é quando o planeta já estava nas condições de temperatura e pressão adequados, desce do plano espiritual uma geleia, uma massa cósmica, e que nessa geleia, nessa massa, trazia o princípio inteligente, que somos nós, sem forma. Como é que é um princípio inteligente? Não tem forma. Nós, espíritos, não temos forma, porque o espírito é uma centelha, é uma luz, é um clarão, é um princípio inteligente. A gente só traz conceituação de forma quando a gente reencarna. Quando reencarnamos, o perispírito assume aquela posição necessária àquele planeta e o corpo vai ser a cópia desse perispírito. Muito bem. Quando essa massa cósmica se acomoda na superfície do planeta, nos milênios sucessivos, essas mônadas, ou seja, esses princípios que estão ali naquela massa cósmica, vão trabalhar no que se chamou rede filamentosa do protoplasma, aqui na Terra, né? Então eu vou colocar aqui, quer ver? O protoplasma é uma matéria elementar das células. O protoplasma evolui para as bactérias, vírus, amebas, algas, plantas, animais, até chegar à formação do homem. Aqui está o núcleo e o citoplasma. Núcleo mais citoplasma é o protoplasma. E tem a membrana celular. Então, nesse meio aqui, é que esse princípio inteligente, que isso aqui é matéria, o princípio inteligente vai encontrar o seu casulo, igual a música que estava cantando aqui, não sei se foi lá em cima, a borboleta nasceu, da lagarta aqui cansada, não sei se você conhece essa música, conhece? No casulo adormeceu e acordou transformada. Eu só não vou cantar para não ferir os ouvidos de vocês aí. Mas, e aí,
quando se acomoda no protoplasma, esse princípio inteligente que vai se desenvolver nas amebas, bactérias, vírus, etc., etc., Kardec falou, vou perguntar aos espíritos aqui alguma coisa aqui. Falou, então eu posso considerar a alma, ou seja, eu hoje, espírito, como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Quando ele fala seres inferiores, ele vai trabalhar o mineral, o vegetal, o animal, até chegar no homem. Então quer dizer que eu hoje, já como princípio inteligente, já passei por essas experiências. E os espíritos respondem, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Aí ele vai dizer, os espíritos vão dizer, nesses seres inferiores da criação, macaco, couve, mineral, cuja totalidade estamos longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme já dissemos. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como, olha a semente aí, da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente, ao longo desse período, vai sofrendo transformações, se transforma em espírito. Quando fala em espírito, é que ele já atingiu a humanidade na sua capacidade de emitir pensamentos contínuos, e pelo fato dele pensar, ele tem a opção de decidir o que fazer ou não, tem o livre-arbítrio e começa a ter a responsabilidade dos seus atos. Ele passa a ser um ser racional, porque tem os animais irracionais e nós somos, teoricamente deveríamos ser, animais racionais. Mas nós estamos tão próximos da animalidade que muitos dos nossos gestos, das nossas expressões, que vêm do fundo do nosso psiquismo, são irracionais. A gente joga bomba em cima do outro, a gente mata, né? Muito bem. Então, quando entra no período humano, ele vai ter essa consciência do seu futuro. Ele fala, eu não vou parar aqui. O cão, por exemplo, ele não sabe que é cão, nem da raça que ele é. Ele tem princípios de inteligência, ele tem sentimentos, tem carinho, tem raiva, mas ele não elabora isso e nem expressa isso para o mundo exterior. Ele faz por sinais, abana o rabo, late, né? É uma linguagem rudimentar. Mas como humanos, que nós já atingimos essa elaboração e estamos a caminho da angelitude, nós temos a responsabilidade dos nossos atos. É por isso que reencarnamos. Reencarnamos no processo de provas que a gente solicita para aprender, são matérias, e aquelas que a gente se deu mal, a gente vai ter que reparar, que são as expiações. O que são as expiações? São os resultados das minhas opções que ofenderam a mim mesmo, um grupo, uma nação. Então eu tenho responsabilidade. Se eu tenho responsabilidade, eu tenho que quitar isso, para que o equilíbrio permaneça. É por isso que tem encarnações, que é um processo pedagógico, né? Como nós temos escolas que a gente vai se formando, até chegar num determinado ponto, e daí faz pós-doutor, etc., e vai até o infinito. Para vocês terem uma ideia, esse Augusto dos Anjos é um poeta, é interessante, ele desencarnou em Leopoldina. No livro Parnaso de Além Túmulo, esse poeta era um poeta pessimista, ou seja, o poeta pessimista acreditava que a vida na Terra não tinha valor nenhum, porque num planeta em que a soma das tristezas, dos sofrimentos
é maior do que a do prazer, não vale a pena viver. Por isso que muitos pessimistas se matavam, né? Mas depois que ele desencarna, ele escreveu só um livro, Eu e Outras Poesias. Depois que ele desencarna, ele vem através do Chico Xavier e escreve uma porção de contos, sonetos, e ele vai escrever isso aqui: de onde venho? Olha como é que ele sintetiza tudo. Ele fala: de onde venho? De eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, estão lembrando ali da célula, da confusão dos seres embrionários, das células primevas ou primitivas das bactérias. Ele está dizendo que ele passou por esses processos e vai continuar. Venho da fonte eterna das origens, do turbilhão de todas as vertigens, em 1000 transmutações fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível, que é o princípio inteligente, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes, corpos diferentes, de diversas formas. Sei, ele entende agora que evolvi, que eu me desenvolvi, e que sou oriundo, ou seja, eu provenho do trabalho telúrico do mundo, da terra, no vultoso e imenso abdômen. Sofri desde as intensas turpitudes das larvas microscópicas e rudes, a infinita desgraça de ser homem. Ou seja, ele chega num ponto do desespero dele, que é ainda atrás do pessimismo dele, que ele fala: a desgraça de ser homem. Porque ser homem, você pensa, você sofre, você analisa, e isso causa dor. Quando você se sacrifica para atender as pessoas que te rodeiam, gravitam em teu entorno, muitas vezes a gente abre mão da nossa vontade, do nosso desejo, para que a gente possa auxiliar essas pessoas. É a semente. A semente tem que sofrer para poder germinar. Quem nunca sofreu não entende nada que está acontecendo com os outros. Mas não existe isso, quem nunca sofreu. É igual aquela música: quem não sofreu de amor não vai entender o que é desilusão, uma traição. Porque somente você percebendo alguma coisa, você tem condição de aquilatar o que a outra pessoa está sentindo. Porque senão você vai falar: ah, não, isso é bobagem, né? Você tem que ter empatia. A empatia nasce dessa percepção de experiências suas que provocam essa análise do que está acontecendo com os outros, né? Então, o trabalho da semente, no seu despedaçar para atender o outro, no homem, é uma lição de humildade, porque eu vou sair do meu casulo, do meu egoísmo, vou quebrar esse egoísmo para ver o outro. A maior dificuldade do planeta, em termos de desenvolvimento moral, quais são os dois inimigos desse progresso moral? O orgulho e o egoísmo. Por isso que nós estamos aqui até hoje. Ah, eu não sou orgulhoso, não sou egoísta. Só que a gente não para, a gente vê isso nos outros, mas a gente não vê isso em nós mesmos, né? Eu enxergo o cisquinho, um pouquinho de sujidade no outro, mas esqueço de ver a sujeira, né, que eu tenho dentro de mim. Por isso que Jesus falava que nós somos sepulcros caiados de branco por fora, mas cheio de podridão por dentro. Muito bem. Então, a gente tem que, o Emmanuel, nesse texto, ele vai falar que por isso
a gente não pode perder de vistas as possibilidades pequenas, as sementes que a gente vê, que a gente pode plantar aqui. Um gesto, uma palavra, uma hora, igual foi lido aqui. Levanta de manhã mais cedo, vai dar uma caminhada, vai sentir a natureza. Pequenos gestos, uma frase que você fala, representam sementes que as pessoas, quando caem no solo sofrido do outro, vai se transformar em algo maravilhoso. Mas a gente usa a capacidade de falar, ou seja, que é exprimir esse pensamento que eu tenho através de fonemas, porque no futuro a gente não vai falar, o espírito não precisa falar, ele pensa, o espírito é um ser pensante, o outro também é. Então, essa percepção vai ser bionívoca. Então, quando eu falo e essa minha palavra cai no coração de alguém, no momento que ele está precisando, é um desabrochar, é uma semente plantada ali. Às vezes, nem sempre é falado, um gesto, né? Às vezes a pessoa está num local, vamos dizer, num funeral. Aí você chega de longe e faz assim com essa pessoa. Você não precisou falar nada. Porque o que você vai falar para uma pessoa que teve um filho tal, que desencarnou de acidente? Ou você fala através de um abraço, ou você faz uma prece, ou você faz um sinal. Isso tudo são mensagens que, pequenas gotas, uma frase certa no momento certo faz uma diferença, um gesto, né? Então ele está falando que a gente deve trabalhar essas pequenas coisas do dia a dia como se fossem sementes que um dia vão produzir, né, no coração das pessoas. Então, que é isso, a gente não possa perder a oportunidade da nossa germinação pessoal. A gente não vai lançar a semente para o outro e germinar. Um negócio interessante. Quando eu lanço semente, a semente cresce. Mas no caso espiritual, quando eu lanço uma coisa boa de mim como semente para os outros, quem está evoluindo não é só o outro, sou eu também. Porque aí as minhas raízes, né, enquanto planta frágil do feijãozinho, a minha raiz é pequenininha, o meu mundo é um copo. Mas à medida que eu vou despertando as raízes do meu embasamento de vida, combatendo o egoísmo e o orgulho, eu vou tendo raízes mais profundas para pegar sustentação, para me manifestar de uma forma robusta, como se fosse um caule, depois florescer, depois frutificar. Eu preciso mais profundo de mim, tirar as dificuldades, o processo que eu trago de vinculação ao meu primitivismo, e à medida que eu vou elaborando essa chamada reforma íntima, eu vou me fortalecendo. As raízes vão ficando mais fortes, vão sugar os nutrientes, e isso vai se verificar futuramente num caule que possa dar frutos, possa dar madeira, sombra, qualquer coisa. Então, no Espiritismo, a metáfora da semente é a metáfora da nossa evolução espiritual. A gente desenvolve assim. Então, a semente representa o potencial divino que a gente traz. Porque a gente não foi, segundo o Evangelho, criado à imagem e semelhança do Pai, ou seja, nós trazemos, sob a forma de uma tendência ao progresso, os germes da perfeição. Ninguém nasce ou ninguém foi criado para o mal. No entanto, a gente passa por essa fase, mas é uma fase de ignorância. Não, e a nossa tendência toda é de ser espíritos puros.
Inclusive os piores assassinos, as piores pessoas, no futuro serão espíritos puros. Tiveram um baque momentâneo ali, desviaram a rota, mas depois, aquele reajustamento para dar o equilíbrio que tinha antes, eles vão passar por uma série de aprendizados dolorosos, mas vão ser espíritos puros. E não tem distinção para a divindade daquele que errou o caminho e voltou, daquele que seguiu o caminho reto. São filhos, não há distinção. Eu acho que eu já passei do horário, não? Cinco minutos? Já. Estou olhando aqui, ué. Então, deixa eu correr aqui. Olha lá, o homem é perfectível e traz em si o germe da perfeição. A semeadura nossa simboliza as ações que eu escolho e que faço durante a minha vida, que, como as sementes, geram consequências. Uma vez lançada a semente no solo, ela vai gerar de qualquer maneira, desde que ela quebre. Porque o calor do solo, o humus trabalhado pelas minhocas, a chuva, vão fazer aquelas pressões e a semente vai quebrar. Quebrando, ela vai soltar o seu código genético. E esses nutrientes que são absorvidos pelas raízes pequenininhas vão ser suficientes para ir crescendo aquela plantinha, né? Então, esse é o processo nosso de evolução. Eu não posso querer ser, vamos dizer assim, um edifício completo, mas eu posso ser um tijolo nesse processo. Eu não posso ser um Jesus hoje, mas eu trago situações que Jesus tem. Primeira é a paternidade divina e a outra a perfectibilidade, né? Eu não posso ser uma viga, mas eu posso ser uma pedra, uma arruada que fica na base desse edifício aqui. Então cada um tem um papel. A gente vai crescer de acordo com a nossa tendência enquanto semente, enquanto as capacidades que a gente vai sendo reproduzidas ao longo da nossa vida. Muito bem. Esse processo de evolução da semente, ele é contínuo, até chegar em árvores que vão aí 2000 anos dando frutos até hoje. Nós também vamos passar por esse processo, e todo o processo de evolução, ele é lento e contínuo. Não adianta querer ser aquilo que você ainda não é, porque você vai se machucar. A grande dificuldade, quando a gente estuda a doutrina espírita, é perceber o conteúdo desse livro, que é o que a gente deve ser. A gente deve ser calmo, tolerante, combater o egoísmo e tal. A outra realidade é que eu sou. A diferença do que eu sou para aquilo que eu desejo ser, se eu não souber trabalhar isso, eu vou sofrer. Eu vou falar, eu sei que eu tenho que atingir essa meta, mas não vai ser agora. Eu sei que ao longo do tempo, eu fazendo exercícios, eu me modificando, eu vou atingir essa meta. Aí já passa a ser mais fácil. O AA trabalha assim. Já ouviram falar no AA? Alcoólicos Anônimos? A pessoa que chega lá e fala, ó, nunca mais vou beber. Mentira. Lá é o seguinte, só por hoje. Você tem que pôr metas que você possa alcançar. Por exemplo, para as pessoas ansiosas, a gente vai falar o seguinte: a minha meta vai ser ter paciência durante 10 minutos. Porque eu consigo. Depois dos 10 minutos, você faz outra proposta. Agora eu vou ser paciente em 10 minutos e 1 segundo. Porque você consegue. Tem hora que você vai escorregar, mas vai voltar. Agora falar de hoje em diante eu sou paciente é mentira. Primeira, hoje está danado.
primeira buzinada de um carro atrás de você vai tirar a tua paciência na hora. Você vai olhar para trás, parar o carro e vai responder: meu amigo, que Jesus te abençoe. Você não vai falar isso. Ou você vai fazer um gesto, ou vai se deixar ele passar e depois você vai atrás dele buzinando, porque você não tem paciência. Perder paciência é errado. Você não pode perder alguma coisa que você não tem. Se você não tem paciência, como é que você perdeu a paciência? Você não tem. Então essa metáfora, ela não é instantânea, é um processo. Assim como a semente precisa dessas condições para germinar, a nossa evolução depende da nossa disposição. Será que foi isso? Eu corri tanto. Eu corri tanto que... Mas era isso mesmo que eu queria dizer. Que não adianta ficar falando aqui, jogando semente. O que interessa é que a semente tenha o seu processo de consecução, de germinação. Para isso, o solo do nosso coração tem que estar adubado, tem que podar de vez em quando. Nem tudo que eu quero eu posso fazer, eu tenho que me podar. Como? Eu não vou para uma coisa que eu sei que não vai ser agradável. Por que eu vou numa balada onde tem cocaína, isso não coincide mais comigo. Então eu não vou. Por que eu vou fazer isso? Eu não. A pessoa já começa, não é ser seletiva e nem, vamos dizer assim, superficial. É que você já escolhe. Você, quando vai fazer uma salada, você vai pegar numa banca de vegetais, verduras lá, você não vai pegar os tomates mais podres, para você fazer uma salada, para pegar uma alface toda preta. Não, você vai selecionar aquelas para a sua alimentação. Então, para o meu pensamento, para a minha sanidade, eu vou escolher os melhores pensamentos, a música. Eu já começo a ter refinamento espiritual. Eu não vou ficar assim fazendo uma preparação espiritual para uma palestra ouvindo El Chan. Não tem jeito. Igual a música que estava aqui, o violão, são músicas que induzem numa frequência tal que induz a introspecção. Então eu não preciso ter esse tipo de música dentro de casa. Programas de televisão, nós temos livre-arbítrio. Você pega um canal, né, Vivo, qualquer coisa assim, tem lá comédia, romance, sexo, tem tudo. Você pode escolher, desde que você assine. Filme de guerra, filme infantil, documentário. Você vai selecionar aquilo que é melhor para você. Pronto. Não precisa brigar com os outros. Tem criança que vai selecionar o quê? Filmes infantis, porque está na perspectiva da criança. Quantos de nós aqui já assistimos filmes infantis? Castelo de Grayskull, não sei se lá tem. Enfim, o que eu quero dizer? Que esse processo de aperfeiçoamento, ele é progressivo, por isso chama aperfeiçoamento, progresso. Essa ansiedade de querer ser perfeito agora só vai trazer dificuldades. Paulo de Tarso já falava isso. Ele falava assim, se não me engano, em Romanos: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu desejo fazer, eu não faço. Ele não conseguia fazer as coisas para o bem, porque ele trazia dentro o que ele chamava de espinho na carne. Ele trazia as tendências negativas. Então ele desejava ser bom, mas não conseguia por causa disso. Ele queria ser bom, não conseguia. Mas com o tempo ele foi desenvolvendo isso. Então,
a semente está lançada, como diz o outro. Eu agradeço a paciência de vocês, que nós tenhamos um bom domingo e um início de semana agradável. Muito obrigado. Pessoal, bom dia, né? Quem ainda não tive a oportunidade aí de cumprimentar, que Jesus permaneça, né, abençoando, envolvendo a caminhada do Vitor. E nós vamos aí seguir a nossa semana, né? Com a nossa sementinha. Agora ele bem lembrou da experiência lá, né? Algodãozinho molhado e tentando fomentar ela para que ela floresça, né? Agradecê-lo pela oportunidade da vida, agradecê-lo pela certeza de que nesse instante Ele está entre nós, porque nos reunimos, Senhor, de sentimento e pensamento, em propósito, em Teu nome. Agradecemos, Jesus, pela manhã tão linda, acolhedora, pela alegria dos pássaros, pelo azul do céu, pelo sol tão carinhoso que vem de mansinho aquecer os nossos corações. Agradecemos, Jesus, pela semente que temos dentro de nós, as sementinhas da alegria, sementinhas da esperança, sementinhas da perseverança, sementinhas da confiança, da fraternidade, da bondade, da caridade. E que elas possam, Senhor, florescer pujantes em nosso ser, para que, como simples viajantes, possamos sim, Senhor, permitir que esse florescer nos faça melhor em cada dia, e que assim nós sintamos mais fortemente o Teu abraço e o Teu convite. Tem de bom ânimo, porque Jesus, meus irmãos, conosco está a todo instante. Sigamos sim, plenamente confiantes no Teu amor. Muito obrigado, Jesus, nosso Mestre amado. Assim seja.